Olá, queridos, graça e paz. Quero nessa oportunidade compartilhar com você uma literatura para o nosso enlevo, para a nossa edificação, para o nosso aprendizado. Esse ano é um ano eleitoral. Daqui a alguns meses nós teremos ou estaremos participando de eleições e é sempre bom nós, nessa época, pensarmos acerca dessas coisas, né? Nesses últimos tempos em que esquerda e direita as coisas têm sido tão extremas, né? Essas ideologias têm sido tão aguçadas, na minha perspectiva eu entendo que é interessante nós pararmos um pouco e pensarmos naquilo que a palavra de Deus ensina sobre isso. E graças a Deus tem saído muita literatura boa sobre o assunto, sobre o tema, que serve para nós. Eu quero indicar para você então um livro que eu acabei de ler e que entendo que é um caminho inicial para nós lidarmos com essas questões, que é esse livro aqui, de um autor chamado Wayne Grudem. O Wayne Grudem ele é um americano, ele é um pastor americano, ele escreve na área de teologia, ele tem algum material também escrito na área de teologia sistemática, e ele escreveu esse livro intitulado Política segundo a Bíblia, princípios que todo cristão deve conhecer. Então eu vou aqui rapidamente falar, eu não vou contar todo o livro, mas eu vou falar rapidamente um pouco da estrutura do livro e daquilo que ele nos ensina. Inicialmente, o Wayne Grudem ele começa mencionando no seu livro 5 visões equivocadas a respeito do cristianismo e do governo. A primeira coisa que ele menciona, ele diz assim, o governo deve impor a religião. Isso na perspectiva dele, claro, uma visão equivocada. A segunda visão equivocada que ele menciona é que o governo deve excluir a religião, aquela história de Estado laico que a gente cansa de ouvir, né? Todos os governos são perversos e demoníacos. Isso também é uma perspectiva errada. Normalmente as pessoas elas têm a mania, ou talvez o hábito de demonizar a política, dizendo que não é coisa de Deus e etc. A igreja deve se dedicar ao evangelho e não à política. Em outras palavras, não, a igreja não tem nada a ver com essas questões. A igreja ela tem uma missão espiritual e não uma missão terrena que envolva a participação, o questionamento das questões políticas. E a quinta visão errônea que o Wayne Grudem ele menciona é que a igreja deve se dedicar à política e não à igreja. Então, no início do seu livro, ele menciona essas 5 coisas. Olha, são visões erradas. E a gente vai encontrar realmente na palavra de Deus outras questões relacionadas a isso, e vamos encontrar também pessoas argumentando outras coisas, né? Que o cristão deve participar de política coisa alguma, ou que ele deve ser apolítico ou contra a política, aquela coisa toda. Então, no início, na sua obra, ele trabalha essas 5 visões errôneas. É lógico que em algum momento do livro ele vai apresentar alguns princípios que nós cristãos deveríamos pensar ou refletir ou defender. E ele faz isso no capítulo 3 do livro, lá na página de número 109, quando ele fala sobre os princípios bíblicos a respeito do governo. Qual deveria ser a nossa perspectiva bíblica acerca do governo, acerca do Estado, acerca das questões relacionadas aos políticos e às decisões que são tomadas na casa maior, né, do nosso país. Então, a primeira coisa que o Wayne Grudem ele fala ou ele defende é que os governos devem punir o mal e devem incentivar o bem. E ele pega uma base bíblica lá no livro de Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6. Você lembra? Essa passagem está no contexto da Arca de Noé, que logo assim que o dilúvio está acabando e que as coisas estão voltando ao normal, o texto de Gênesis fala assim, quem derramar sangue de homem terá o seu sangue derramado pelo homem, porque Deus fez o homem à sua imagem. Ali, segundo ele, já haveria esse princípio, de que o mal ele deve ser punido e o bem ele deve ser incentivado. Aí ele continua caminhando nesses princípios, ele menciona um segundo motivo, uma segunda ação do governo. Ele diz, a anarquia é o mal extremamente destrutivo. E aí ele lembra da história dos reis de Israel, quando o texto bíblico diz, naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor, aquilo que lhe parecia certo. Então, ele está dizendo, se não houver o Estado, se não houver um controle
sobre as pessoas, cada um vai fazer o que quer. E aí nós viveríamos no estado de extrema anarquia. E aí ele menciona aí o que seria um terceiro motivo, um terceiro princípio bíblico acerca do papel do Estado. Os governos devem fazer justiça e eles devem defender os fracos. Então, segundo Grunen, o governo, o Estado, ele deveria ter um olhar sobre as pessoas mais fracas, sobre as pessoas menos favorecidas e deveria, de alguma forma, cuidar para que elas não fossem ainda mais pisadas ou humilhadas ou preteridas. E aí então, no decorrer do livro, ele vai citar dois textos bíblicos que são textos bíblicos claros acerca do relacionamento com as nossas autoridades. O primeiro deles é o texto de Romanos, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 7, e o segundo texto é o 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 13 até o versículo 14. Em ambos os textos, os apóstolos Paulo e Pedro, respectivamente, eles falam sobre a autoridade que é instituída por Deus. Está dizendo, toda autoridade ela é instituída por Deus. E eles mencionam no texto que cabe a nós nos submetermos às nossas autoridades. Ok, nós concordamos com isso, nós não somos contra esse princípio, contra essa verdade. Mas haveria alguma ocasião em que nós deveríamos desobedecer às nossas autoridades? Essa é a pergunta. Em que ocasião é certo desobedecer o governo civil? E aí então Grunen ele vai citar alguns textos da Bíblia. A gente vai lembrar, por exemplo, da história de Daniel, que o rei mandou ele comer uma determinada comida e eles não comeram. A gente vai se lembrar, por exemplo, lá no Novo Testamento, quando os apóstolos estavam no Sinédrio, me refiro ao texto de Mateus, capítulo 28, tem a grande comissão, mas aí eles estão lá no Sinédrio e eles foram proibidos de falar e ensinar em nome de Jesus. Mas os apóstolos continuaram cumprindo aquela missão que haveria de ser otorgada ou dada pelo Senhor Jesus um pouco mais à frente. Então eles continuaram pregando. Então a pergunta é essa: em que ocasião poderia haver uma desobediência em relação à autoridade civil? E Grunen responde isso na página de número 124, quando ele diz assim: trata-se de uma afirmação clara do princípio de que Deus quer que seu povo desobedeça o governo civil nos casos em que a obediência ao governo implique em desobediência direta a Deus. Então, o que nós deveríamos fazer? À luz da cosmovisão bíblica, e aí eu quero argumentar isso com os irmãos, porque a nossa visão ela precisa ser uma visão bíblica acerca do mundo, a nossa cosmovisão ela precisa ser bíblica. Nós deveríamos enxergar ou pedir discernimento a Deus para entender o que o governo está fazendo, se o desprivilegiado ele está sendo cada vez mais preterido, se o mal ele não está sendo punido, se não está havendo aplicação de valores ou de ações que minimizem a ascensão do mal, e aí olharmos para as decisões que são tomadas, para as escolhas que são feitas, e aí sim, à luz dessas coisas e à luz da palavra de Deus principalmente, nós tomarmos a decisão realmente de obedecermos ao Senhor ao final. Quando essa decisão civil, ela implicar numa desobediência velada aos princípios e valores defendidos pela palavra de Deus. Nesse caso, deveria haver pelo cristão uma iniciativa, uma postura de se posicionar favorável àquilo que a palavra de Deus diz. Não é? Então, o livro é bem interessante, eu acho que ele vale a leitura. Uma coisa que é um pouco estranha a nós no livro, que não faz muito sentido, e aí é uma opinião particular minha, que todo exemplo que o Grunen cita, ele cita o exemplo americano. É claro, ele é um americano, ele está escrevendo o livro à luz da realidade, principalmente, que ele vive. Então, às vezes, isso não faz muito sentido para nós. Mas os princípios que ele menciona no livro, eles são verdadeiros, eles são importantes e nos desafiam a nossa reflexão. Então, eu queria recomendar a você que lesse esse livro do N. Grunen, Política segundo a Bíblia, Princípios que todo cristão deve conhecer, da editora Vida Nova, e eu penso que isso vai ajudá-lo, pode ajudá-lo aí nas suas decisões daqui para frente acerca da visão entre a igreja e a política. Deus abençoe você,
Mais para frente, oportunamente, eu vou estar indicando um outro material que sirva aí para o seu crescimento, para o seu conhecimento, para o seu aprendizado. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua audiência, né? E Deus abençoe você, graças e paz.